Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Na edição de hoje, vamos examinar como a mídia vem lidando com as propostas que surgem no mundo inteiro para uma reforma fiscal que obrigue os mais ricos a pagar mais impostos. Temos três convidados: o tributarista Raul Veloso, o professor da UERJ Carlos Costa Ribeiro e o jornalista João Vilaverde. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. No último fim de semana, a jornalista mexicana Nena de Laredo, de 39 anos, foi encontrada decapitada e ao seu lado havia uma mensagem tirada do computador: "Estou aqui por causa das minhas reportagens". Para os narcotraficantes mexicanos, o inimigo não é a polícia, geralmente corrupta, é a imprensa. Neste ano já foram assassinados 11 jornalistas, a maioria deles decapitados. Em alguns estados, a mídia capitulou e deixou de cobrir o combate ao narcotráfico. Nena de Laredo trabalhava para as redes sociais. Nem elas conseguem oferecer um santuário aos jornalistas com coragem. O papel do judiciário é zelar pelo cumprimento da Constituição, mas a decisão da 15ª Vara Federal de Brasília vai na contramão do que determina nossa Carta Magna. O Estado brasileiro é laico. Por isso, o Conselho Curador da EBC decidiu suspender programas em suas emissoras que valorizavam apenas uma religião. O fato de serem antigos não lhes confere qualquer legitimidade. O juiz federal que obrigou a EBC a manter velhos privilégios não está a favor da liberdade de expressão. Ao contrário, limita-a. O Rock in Rio vai de vento em popa ou empacou? Para o Carioca Globo está tudo azul em matéria de organização e músicas. Mas para a paulistana Folha, o festival tem sérios problemas de segurança, transportes e serviços. Com quem está a verdade? Quando se trata de grandes eventos, a mídia local geralmente favorece os organizadores e a mídia de fora fica contra. Atenção para 2014 e 2016. A mídia estrangeira é que vai julgar a organização dos eventos. A crise econômica que está mexendo com o mundo todo não escapou do traço dos cartunistas. O valor do dólar, que não para de crescer, está mesmo de assustar. Na coluna de Maurício Menezes, a história de um repórter e os dribles de um entrevistado. De olho na gafe. O ano era 1979 e o Zico, você lembra muito bem disso, né, Diniz? O Zico estava no auge da carreira dele. Aí o que aconteceu? Ele ouviu no rádio do carro um repórter da Rádio Tupi fazendo críticas a ele. O Zico não gostou daquilo, ficou chateado, mas engoliu, né? O que aconteceu? No domingo seguinte, Flamengo e América no Maracanã, e o jogo 0x0, 0x0, e nada de sair gol, até que o Zico pegou uma bola aos 40 minutos do segundo tempo e fez um gol espetacular. Logo em seguida, ele sofreu uma falta na entrada da área, bateu, segundo gol do Zico. Em 5 minutos acabou com o jogo. Quando o jogo termina, o Zico abre os braços, a galera gritando o nome dele, aquela coisa toda. E quem é que vem correndo na direção dele? O repórter da Rádio Tupi, que fizeram aquelas críticas ao Zico. Quando o repórter estava chegando perto, o Zico saiu correndo e foi em direção, a galera abriu os braços, comemorou. Quando ele olha, lá vem um repórter correndo atrás dele de novo. Ele saiu correndo pro lado de cá e o repórter alucinado corria para lá e o Zico voltava correndo para cá. Olha, o Zico correu ali uns 800 metros e o repórter correndo atrás dele com aquele equipamento na mão e aquela mochila nas costas que pesava uns 20 quilos, viu? Olha, quando o repórter finalmente conseguiu chegar perto do Zico, não tinha condições de falar, até porque o preparo físico do Zico era muito melhor, viu? De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa vai a São Paulo para contar a história do jornalista Líbero Badaró, um italiano que se tornou um dos símbolos da imprensa brasileira.
Giovanni Líbero Badaró foi o primeiro jornalista assassinado no Brasil por conta dos seus escritos. A morte de Líbero Badaró contribuiu para acirrar a crise que culminaria com a abdicação de Dom Pedro I no 7 de abril de 1831. Formado em medicina pela Universidade de Turim, em 1828, Líbero Badaró estabeleceu seu consultório em São Paulo, mas também dedicava-se ao ensino, dando aulas de geometria aos alunos do curso jurídico, a futura Faculdade de Direito de São Paulo, que tanta importância teria para a história do Brasil. Em 23 de outubro de 1829, Líbero Badaró lançaria o Observador Constitucional. Segundo o periódico criado na cidade de São Paulo, o Observador circulava 2 vezes por semana e em suas 4 páginas abrigava artigos científicos. Mas sua principal característica era a contundência das críticas que fazia às autoridades locais e ao imperador Dom Pedro I. Não há força no mundo que nos possa fazer dobrar, senão a da razão, da justiça e da lei. Com a notícia de que o rei da França, Carlos X, fora forçado a abdicar em julho de 1830 por ter tentado mudar a Constituição, o Observador conclamaria seus leitores a organizarem manifestações em festejos pelo acontecimento e em protestos contra Dom Pedro I. Por isso, na noite de 20 de novembro de 1830, ele sofreu um atentado. Socorrido por estudantes, Líbero Badaró morreria horas depois. A repercussão da morte do jornalista foi imensa. O cortejo fúnebre se estendia por 1 quilômetro, desde sua casa na Rua de São José, hoje Líbero Badaró, até esta igreja em que estamos, a Capela da Ordem Terceira do Carmo, onde seu corpo foi velado. Consta que suas últimas palavras foram: morre um liberal, mas não morre a liberdade. A cobrança de tributos é tão antiga quanto a própria organização dos estados. Também as revoltas populares contra os rigores do fisco. Os fundadores da República Americana estabeleceram um marco democrático ao determinar que o contribuinte deve ser simultaneamente um eleitor, de modo a torná-lo um fiscal do uso que os governantes fazem do seu suado dinheirinho. A debacle econômica, iniciada em 2008, trouxe novamente para a ordem do dia mundial a questão dos impostos, já que os contribuintes estão sendo chamados outra vez para reparar os desmandos ocorridos nos mercados financeiros e o desperdício de recursos públicos por governos perdulários e ou corruptos. A atual revolta contra os impostos é mais aguda nos Estados Unidos e reacendeu a velha questão de taxar mais os mais ricos. Surpreendentemente, quem saiu em defesa de uma distribuição mais justa de responsabilidades foi o trilionário Warren Buffett, o terceiro mais rico do mundo, de acordo com a revista Forbes. Buffett não ficou sozinho no ranking dos generosos. Recebeu o apoio dos 2 lados do Atlântico de celebridades endinheiradas como a dona da L'Oréal, Liliane Bettencourt, e alguns ricaços espanhóis, todos unânimes em dizer que o imposto sobre as grandes fortunas não é uma solução em si, mas parte de um esforço global de reformas estruturais. A grande mídia brasileira, aparentemente, não se entusiasmou com a ideia, porque parte da premissa simplista de que o Estado não sabe gastar e, portanto, não merece o sacrifício dos afortunados. É uma posição duplamente reacionária, porque descarta uma bela oportunidade para discutir questões relevantes, como a função social do capital, e estreita ainda mais o leque de opções para novas receitas em programas de emergência como os da saúde. Nos últimos 8 anos, quase 40 milhões de brasileiros ultrapassaram a linha da pobreza, segundo a Fundação Getúlio Vargas.
O país sabe onde estão os mais pobres, mas não conhece seus ricos. No entanto, eles estão crescendo. Só no ano passado, 23 pessoas por dia entraram no seleto time dos milionários, que já tem 155 mil afortunados com $1 milhão na conta. Na lista das grandes fortunas divulgada pela revista Forbes, já são 30 nomes. Empresários como Ike Batista, o número 1 com $30 bilhões, Jorge Paulo Lemann e Joseph Safra. Muito pouca informação disponível, principalmente publicamente disponível, não tem quase nada sobre os muito ricos no Brasil. Existem várias pesquisas que tentam falar dos mais ricos, mas é sempre com base em PNAD ou Censo, enfim, pesquisas domiciliares do IBGE, que quase nunca chegam na casa dos que são realmente os mais ricos entre os mais ricos. Então, essas pesquisas, por exemplo, trabalham com linhas de riquezas que são relativamente baixas. Por exemplo, alguma coisa em torno de pessoas com renda familiar per capita de R$5 mil, R$6 mil já seriam ricos. Porque não se consegue chegar, mas isso não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Como são muito poucas pessoas que são bilionários, milionários, essas pesquisas amostrais dificilmente conseguem identificar essas pessoas e chegar na casa delas. E tem muita resistência também delas a responderem. No Brasil ainda não existe essas informações, a Receita não disponibilizou por uma série de motivos burocráticos e preocupações com confidencialidade e tudo mais, ainda não está disponível. A crise americana que abalou o mundo continua mantendo países com economia mais frágil como reféns. Na tentativa de reduzir o problema, o presidente Barack Obama tenta aprovar no Congresso uma lei que aumenta a tributação sobre os mais ricos. A iniciativa foi do mega investidor Warren Buffett, que curiosamente afirmou pagar menos impostos que sua secretária. A ideia foi defendida também em países europeus como uma iniciativa para equilibrar as finanças do Estado. Em todos os países em que essa discussão aparece, há um grave problema de ajuste das contas públicas. São governos que têm um déficit muito elevado e uma dívida acumulada já muito elevada e que estão entrando obrigatoriamente em programas de redução de gastos, por exemplo. A redução de gastos públicos, em geral, atinge quem? Quem depende do serviço público, né? Que não são os mais ricos. Então, é esse pessoal que depende do gasto público que acaba sendo mais atingido. Então, como uma espécie assim, de uma compensação política, se coloca no outro lado da balança o aumento dos impostos. E como não se pode aumentar o imposto de todo mundo, você tem um aumento do imposto para os mais ricos. O presidente Barack Obama, que é dos democratas, está querendo aumentar o imposto dos ricos e os republicanos estão resistindo. O Bush desonerou os mais ricos, cortou imposto dos mais ricos na gestão dele. E esses ricos não querem perder nem um tostão, embora o país deles esteja passando por um momento difícil. Essa discussão na imprensa estrangeira veio à tona na imprensa estrangeira porque houve uma provocação. Primeiro a crise econômica, depois também uma percepção de que os mais ricos têm mais a contribuir do que os mais pobres. Uma proposta bastante importante, ela vem refazer as medidas que foram adotadas a partir dos anos 80 de desoneração dos impostos mais ricos nas sociedades capitalistas mais avançadas. Trata-se de uma forma de você pensar em fazer política redistributiva pelo lado da arrecadação do governo, ou seja, a gente cobrar mais de quem tem maior poder aquisitivo e maior patrimônio na sociedade. No Brasil, a Constituição prevê o imposto sobre grandes fortunas, mas o Congresso nunca votou a regulamentação. Por enquanto, sobra carga tributária para os assalariados. Desde 1995, vigora uma legislação que isenta de imposto de renda o lucro e os dividendos recebidos pelas empresas, pelas pessoas físicas, ou seja, todo sócio capitalista, todo empresário brasileiro, dono de uma empresa, não paga nada de imposto de renda sobre o lucro ou dividendo recebido da sua empresa, enquanto um trabalhador assalariado, um servidor público, chega a ser taxado em 27,5%. Então, uma medida, por exemplo, necessária nesse contexto seria revogar essa determinação da legislação de 1995, voltando a cobrar imposto de renda sobre lucro e sobre dividendos. Contudo, com esse Congresso Nacional e com a situação política atual do Brasil, eu vejo com muitas dificuldades que essa proposta seja adotada em nosso país.
O problema da economia brasileira é diferente. É uma economia onde as pessoas, as empresas, ricos e pobres, todos pagam impostos muito elevados aqui no Brasil. Numa conta de luz, numa conta de telefone, coisa de 45% é imposto. E isso é muito pesado. E é pesado para todo mundo, qualquer que seja a pessoa. É claro que, para quem ganha menos, o peso da conta de luz é proporcionalmente maior. Mas o nosso problema maior é imposto. Tanto que você vê que quando surgiu a discussão recente de criar um novo imposto da saúde, essa discussão quase morreu, né? Quer dizer, praticamente ela foi o governo que queria levantar essa questão, deixou para 2012, né? Porque não havia condições políticas. Esse é o ponto. Nosso problema é que já pagamos impostos demais, e o Estado arrecada muito e gasta mal. Ao contrário da imprensa estrangeira, a mídia nacional ainda não questionou a participação das elites na redução da desigualdade. Fala pouco do fato de que a carga tributária no Brasil é muito injusta, ela é muito desigualmente distribuída e, por exemplo, você tem impostos como o Imposto Territorial Rural, que é um imposto federal e que seria o equivalente ao IPTU para as propriedades rurais, e a arrecadação dele é muito pequena. Ele é cobrado de uma forma muito pouco rígida, digamos assim, e com alíquotas muito baixas. E por aí vai, assim, a gente pode... O imposto sobre heranças e doações, em geral, são alíquotas fixas e valor muito baixo. Eu diria que a minha impressão é que a imprensa, uma boa parte dela, pelo menos, compartilha dessa resistência a esse tipo de imposto de outros setores da sociedade. Recentemente, o IPEA divulgou uma pesquisa. A pesquisa do IPEA mostra que a taxação, quanto é injusta socialmente, a taxação de impostos no Brasil. A pesquisa concluiu que 32% da renda dos mais pobres é convertida em imposto. Ou seja, se eles ganham, digamos, R$1.000, R$320 eles pagam em imposto. A carga tributária no Brasil é socialmente injusta. Os pobres pagam mais do que os ricos. Vamos à apresentação de nossos convidados desta noite. Em Brasília, o especialista em contas públicas, Raul Veloso, e o repórter do jornal Valor Econômico, João Vilaverde. Aqui no Rio, ao meu lado, o professor Carlos Costa Ribeiro, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou começar com Brasília, Raul Veloso, grande especialista, consultor do Globo, consultor do Estado de São Paulo. Quando se fala em contas públicas, é obrigatório recorrer a Raul Veloso. Como é que vê? Eu queria começar do início, não é? Queria que, com a sua vivência nos Estados Unidos, estudou em Yale, PhD em Yale, eu queria que nos contasse como é que um homem como o Buffett, que é teoricamente e na prática um conservador, né, chega e diz, não, eu quero pagar mais porque eu pago menos do que a minha secretária. Bom, eu não sei exatamente os motivos que o levaram. Eu morei nos Estados Unidos há muitos anos e eu não acompanho a vida, o dia a dia das pessoas atualmente. Eu confesso que eu não sei direito a motivação que o levou a fazer isso. Certamente ele deve ter a sensação de que no sistema tributário americano ele paga menos relativamente a outras pessoas. Senão ele não faria esse tipo de colocação. Mas não sei realmente o que o motivou, que razões. É muito difícil a gente, daqui da distância, fora do contexto da discussão que ocorre por lá, me posicionar com segurança sobre o que de fato pode ter motivado esse tipo de posicionamento dele, que não é comum. Sim, mas de qualquer forma nós temos aí uma diferença, né? O terceiro homem mais rico do mundo, no momento em que os Estados Unidos está praticamente dividido com relação aos impostos, o Tea Party querendo acabar com os impostos e com o Estado, não é? Quer reduzir o Estado à situação mínima, né? Não quer nem que o Estado tome providências contra acidentes meteorológicos. Então, essa atitude do Buffett tem uma certa audácia política também, não é? Porque ele diz, não, eu devo pagar mais porque o Estado precisa de mim. É por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Pois é, eu acho que lá nos Estados Unidos
como eles estão passando um momento muito difícil em que procura-se repartir os custos do ajuste à crise para eles, talvez antes até de 2007, repartir os custos do ajuste entre a sociedade, é isso que está ocorrendo por lá. Há uma transferência de prejuízos e de problemas que ocorrem no setor privado para o setor público e, obviamente, como isto levou a um endividamento muito grande, existe agora a questão de saber como se vai administrar essa dívida, porque gerou-se uma certa desconfiança na capacidade de o país, eu acho que tem um exagero nisso, mas na capacidade de o país administrar a sua dívida. Então, na ordem do dia está a discussão do ônus do ajuste, porque há uma insatisfação, por exemplo, com o fato de que alguns segmentos da economia americana meio que se livraram desse ônus e agora o governo assumiu e procura, digamos assim, socializar o prejuízo. E há resistência muito forte a isso, especialmente, como você mencionou, do partido que tem uma visão muito mais conservadora em relação a esse tema da participação do Estado, que aproveita o momento para fazer, talvez, o seu jogo político. E aí toda essa resistência e também abre espaço para posicionamentos, vamos dizer assim, atípicos, como esse do milionário citado. Mas eu acho que lá esse é o contexto. É uma discussão de quem paga a conta e como os partidos estão se posicionando em relação a isso, diante da insatisfação com muito do que aconteceu até agora em matéria de divisão dessa grande confusão que está por lá. Carlos Costa Ribeiro, você é sociólogo, também viveu nos Estados Unidos, em Stanford, na Califórnia, né? Tem também uma visão dos Estados Unidos, mas tem uma visão daqui do Brasil, não é? Eu queria que você examinasse, porque o brasileiro tem uma natural ojeriza ao imposto, né? Essa coisa do impostômetro aí, de certa forma, tem até um quê de impostura também, porque não se gosta de pagar impostos aqui. É por isso que nós temos corrupção, porque sempre tem aí um jeito de burlar o fisco. Então tem aí uma série de reflexões de caráter antropológico que não caberiam aqui. Mas eu queria que você desse essa visão, digamos, conjunta, né? Conjunta. Eu acho que essa questão do imposto, obviamente ninguém gosta de pagar imposto. As pessoas sempre reclamam, né? Sempre foi um motivo inclusive de guerras, né? O Estado surge cobrando impostos, né, para poder fazer as guerras e etc. e tal. Então é uma questão muito antiga que vem daí. Mas ela também está muito diretamente ligada à questão das desigualdades sociais, né? Porque quando você cobra impostos é de alguma forma para você fazer o Estado funcionar e redistribuir de alguma maneira os recursos. Então, é necessário que você tenha impostos para poder investir, por exemplo, em educação, nessas coisas básicas que... Saúde, etc. e tal, né? Eu falei educação em particular porque a educação ela é fundamental para que a gente consiga alcançar, por exemplo, alguma igualdade de oportunidades na sociedade, que é diferente de uma igualdade de condições, né, mas que está muito relacionada a isso, né? E os impostos podem ser usados para isso e devem ser usados para isso, né? Um dos problemas que eu vejo assim, né, com a questão dos impostos é o seguinte, bom, pensando de uma outra maneira, geralmente aqui no Brasil eu acho que tem uma maior força de impostos sobre a renda e não sobre a riqueza. É importante fazer essa distinção entre o que é renda e o que é riqueza. Renda, em geral, em sociologia, economia, a gente diz que é um fluxo, é algo que entra e sai, tá? E riqueza é um estoque, é uma coisa que você guarda, investe e vai para frente, tá? Então, nos Estados Unidos, existem economistas que já na década de 70, por exemplo, escreviam artigos defendendo que se deveria incidir impostos sobre a riqueza, mais do que sobre a renda, tá? Inclusive porque a riqueza ela é transmitida de pais para filhos, gerando desigualdades futuras, né? E a renda, em última instância, seria o produto do trabalho das pessoas. Se você é bem competente, você vai em frente. Como é o meu caso, como é o nosso caso aqui, tá? Então,
é um debate antigo que tem nos Estados Unidos, a diferença entre riqueza e renda. E deve, enfim, taxar, né, para poder redistribuir. Vamos retomar isso. Eu só queria perguntar ao João Vilaverde, jornalista do Valor Econômico em Brasília, como é que você vê essa questão? Quer dizer, você está na capital federal, você trabalha no mais importante jornal de economia do país, mexe com macroeconomia. Como é que você vê essa questão da atitude brasileira perante o imposto e desse sumiço que esse assunto, que é interessante, jornalisticamente interessante, que é a disposição dos milionários, dos ricaços, quererem botar a mão no bolso, e, de repente, esse assunto não aparece na imprensa, ou aparece pouco. Boa noite, Diniz. Eu acho que a gente está correndo de um lado que os Estados Unidos estão num outro. Enquanto nos Estados Unidos a carga tributária do Estado é pequena relativamente aos problemas que eles enfrentam, coisa de 20%, 21% do PIB, no Brasil é 34% do PIB. Então a gente tem forma-se um consenso aí que atinge a mídia ou em certa medida também é formado pela mídia, de que a carga tributária no Brasil é muito alta para os serviços públicos que são entregues do outro lado. Enquanto nos Estados Unidos é o contrário. No momento em que você tem essa grave crise bancária, os bancos não estão emprestando dinheiro, as famílias que têm renda disponível, porque estão com alto desemprego, aquele cara que ainda está trabalhando, ele não vai tomar capital no banco, porque o banco não empresta, e o dinheiro que ele tem, ele também não vai consumir, ele vai guardar porque ele está com medo do futuro. Ao mesmo tempo, as empresas não estão investindo. Então, chega numa situação em que o Estado se faz muito importante nos Estados Unidos. E aí, todo mundo olha para a carga tributária e fala, bom, aí pode aumentar. E o Buffett, eu acho que ele teve esse quê de um oportunismo político, por assim dizer, pela ascendência no noticiário que ele tem, de chamar atenção para isso que já estava colocado no debate, mas o debate por si só já se faz muito quente nos Estados Unidos, justamente por toda essa crise. A gente está numa outra corrente. É muito difícil você discutir aumento de imposto numa situação em que o país está crescendo. É muito difícil você discutir carga tributária no momento em que o país está crescendo, que é o que a gente está vivendo aí há algum tempo já. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco.